tarde! Boa tarde, Cris! Boa tarde, Aninha! Tá começando mais um Entre Família. Olha, e aqui estamos nós. Cheirinho de novo ainda tá? É isso que eu ia te perguntar, sabe quando a gente se muda, que às vezes a gente dá uma errada assim nas portas? Pensava, vou pro quarto aí, usar a porta do banheiro. Tal, tem que entrar Eu ainda aqui. tô meio assim com o cenário. Aquele carro que parece que você comprou que é novo, parece que não é seu ainda, Não. né? Olha, nossa, esse sofá e tal. Daqui a pouquinho tem que Está se cuidar. acostumando. Vem mais pra cá pra gente ficar Bora mais perto lá. de quem tá em casa. Perto de casa. Boa tarde pra você. A gente hoje tem um assunto, Cris, que assim, não sei se vai ter uma resposta certa. Será que tem alguma resposta certa? Olha, aquele negócio assim, ó, existe ou não esse negócio de pessoa certa, metade da laranja, aquela questão toda, aquele chinelinho espalhado, sabe aquele chinelinho certo e tal? Porque tem muito ditado popular, muita crença, mas será que existe mesmo, Aninha? Olha só, a gente não tem essa resposta para dar. Quem tem essa resposta para dar é a nossa convidada, que é mais do que conhecida pelo pessoal de casa, que é a Adilane Ebinger. Gente, então hoje, ó, prepara o seu coração, porque hoje é aquele dia para você tirar suas dúvidas e tal. E outra, filho vai casar, casou, tem dúvida se casou com a pessoa certa ou não. Que é isso, hein? Ó, olha, estamos de olho aqui. Mas é muito legal poder falar sobre relacionamento e entender um pouquinho desses processos, porque hoje em dia perdeu-se um pouquinho dos processos e às vezes o cinema romantizou algumas coisas que não deveria romantizar e a gente absorve como uma verdade. É isso, a gente fica esperando o príncipe recebe no máximo o cavalo do príncipe, né? Gostei, né? Tem aquele negócio do cavalo. E aí, gente, você casou com o príncipe ou o cavalo do príncipe? Nada de discórdia, nada de meme, nada de colocar no grupo, é pra gente aprender junto. Vá que, outra, eu posso estar agora falando de um e será que eu não sou? Olha aí, né? Oxe. Autocrítica, fundamental. Mas olha só, o Entre Família também tem notícia, Cris. Tem notícia. Eu tô gostando demais desse quadro. Tô gostando de tudo, né? Telão, tá gostando demais aqui a frutinha. Eu tirei até pão aqui no início do programa. Você Achei tirou um pão. microfone naquela... Mal chegou, já tá fazendo bagunça. Não chama o Cris pra sua casa, não, que você não sabe como é que essa visita vai se comportar, né? O povo gosta, a gente gosta. É aquele, sabe aquele tio que dá aquela risada, que alegra o ambiente, come bastante, tá? É o único salário que você tem que fazer quando me convidar pra sua casa. Comida. É comida, mas comida saudável, vai dar tudo certo, vai comer bem, né? Vai dar tudo. Que a gente fala assim, eu como saudável, como, mas como um pouquinho mais, dá conta. E aí a gente tá aqui falando de comida e tal, esse assunto vai levando a gente, né? Acabamos de almoçar, mas enfim... Tem mais gente para entrar aqui nessa conversa na nossa abertura, porque você precisa ficar sabendo do que ainda vai acontecer no programa com essas notícias que temos no quadro hashtag. Hashtag comida não, hashtag notícias. Hashtag notícias, vamos comer informações. Na verdade, Lucas Nascimento. Com toda certeza, boa tarde para você que está em casa. E olha só, no hashtag de hoje vou falar também sobre... Não voltou, Lucas? Gente, foi só expectativa? Não comeu a informação ainda. Posso dar uma dica? Tá indigesta. Vem cá, Lucas, fica aqui. Lucas. Vem cá. Ó, tio, ó. Chega perto. Bem Chega pertinho do pertinho microfone aqui, aqui, ó. Pronto. Pertinho, tá resolvido? Tá resolvido. Galera, hashtag de hoje eu vou falar um pouquinho sobre os 2 meses do fim da pandemia. Vou falar também sobre o seguinte, o dia mais quente no mundo. Foi registrado essa semana, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. E também umas visitas que o Litoral Norte está recebendo. Tudo hoje no hashtag no Entre Família, que está indo para um breve intervalo, mas volta já, não sai daí, hein? A gente está de volta com Entre Família e você viu no bloco anterior que aqui a gente não tem essa com notícia não, né? Eu até acho Se tem que ser dada a notícia, o chega Lucas, junto. ele arranjou um problema no microfone, que ele queria me dar um abraço sempre no programa, então ele ficou assim, eu quero dar um abraço do Cris e tal. Faltou o microfone, tem 2 aqui no peito, já vem falar perto. Mas temos um cenário novo e temos que ter um enquadramento. Faltou o microfone, vem me dar um abraço, vamos falar a informação, porque a gente continua simples. E falando em Chegue Cá, você também pode vir aqui mais para perto da gente e mandar a sua interação para aparecer aqui no Carlinhos, né, Cris? Carlinhos. Vem aqui atrás da gente. Eu gosto demais do Carlinhos. O Carlinhos faz um carinho. Fala o número pro povo que eu vou fazer um carinho eu vou falar o número para vocês enquanto o Cris alisa o telão. É porque o telão tem nome, a gente já se apegou, né? Igual a gente se apega a você. Pode falar com a gente pelo WhatsApp, DDD 12 983 15 0249. Eu sempre saio do personagem com o Cris, gente. Não dá para segurar a onda aqui com ele. E você vai mandar para esse WhatsApp a sua interação. E o que o pessoal de casa pode falar hoje? Tirar as dúvidas. Quero saber o seguinte, esse negócio de cavalo mexeu comigo, Ana. E aí? Eu quero saber esse negócio do príncipe, da metade da laranja, não existe. Eu me dou tão bem com meu esposo. Aqui é uma realidade, mas será que é metade da laranja e outra? A pessoa tem que estar pela metade para amar outra pessoa? A gente não pode estar inteiro num relacionamento e a outra pessoa vir somar, será, gente? E tem mais uma coisa que você pode conversar com a gente também. Se você já achou a tampa da sua panela, manda uma foto pra gente. Verdade, mande a foto da tampinha da sua panela, mande um beijo, mande um abraço. Não é dia dos namorados hoje, mas todo dia é dia de fazer homenagem. Imagina, que dia hoje é? Quarta-feira hoje? Hoje é dia do dia.
Então, Meu hoje marido chama hoje assim, Ana, dia do dia. Dia do dia, de então, fazer ó, carinho. hoje é dia. Então manda hoje, mas já pensou? Nem é dia dos namorados, faz aquele agarol e tal. Olha, eu já querendo fazer promoção, né? Ah. Tá doido, querendo... Não, faça de coração, não precisa pensar em outra coisa, não. Agora, quem está de coração traz notícias maravilhosas. É isso aí, nós temos um repórter especial que foi descobrir o que significa hashtag, que é esse nosso novo quadro. E se você ainda não sabe o que está rolando, o que o Lucas está fazendo aqui, o que é esse hashtag, agora você vai ficar sabendo, pode acompanhar. Hashtag eu conhecia só como jogo da velha. Tinha no meu telefone fixo coisa de muito tempo atrás. Ah, eu também usava e uso até hoje para jogar, né? Sabe aquela bolinha, aquele xizinho? Coisa que não se faz muito nos dias de hoje. Tudo é videogame. Mas com as redes sociais aí, eu vi a tal de hashtag ganhar um novo significado. Ela sempre aparece antes de alguma palavra. E isso vira meio que um link, né? Que ao clicar me leva a outras postagens que usaram essa mesma palavra. E quanto mais usada, mais relevante ela ficava. E isso acontece até hoje. É tipo que tá na boca do povo, tema do momento, supimpa. Quanto mais utilizada aquela hashtag, mais destaque vamos saber que ela tem. É isso que vai acontecendo entre família. O momento que a gente vai reunir as notícias, tudo que acontece no mundo, a gente vai trazer para você aí. E olha só, sabe o Luquinhas, o Lucas Nascimento? De segunda a sexta-feira, ele vai trazer isso para dentro do estúdio com o quadro hashtag. Coisa boa. Peraí, falando nisso, qual será a primeira notícia, hein? E aí, Lucas Nascimento, o que você está trazendo para a gente hoje? Pode deixar que eu já conto já para vocês a nossa primeira notícia de hoje. Pessoal, é o seguinte, um marco na verdade, né? Porque há 2 meses a Organização Mundial da Saúde declarava o fim da emergência de saúde pública de importância internacional, o fim da Covid-19. Sem dúvidas, algo que me marcou bastante, mudou minha rotina, acredito que mudou também a rotina de vocês dois, porque eu lembro muito bem que naquela época, quando chegou a informação, para casa, trabalhar em casa, usar máscara em tudo quanto é canto agora, mudou bastante. Eu quero saber de vocês um pouquinho até, se mudou um pouquinho da rotina de vocês, Cris e Ana, porque eu lembro que a gente teve que mudar a rotina até de trabalho exatamente. E no mercado, uma pessoa por família. Então mudou muita coisa, marcou vocês também, porque para mim eu lembro que marcou demais. E para mim foi tipo um marco, antes e depois da pandemia, toda a realidade mudou. Mudou. Com certeza. Eu lembro que também naquela época eu estava na rádio, então, como a gente era essencial, então aqui estava deserto a Novo Tempo, eu fazia o programa da rádio de manhã, à tarde, o Entre Família, tivemos que mudar, criamos um quadro, inclusive, jornalístico para acompanhar. Como eu estava na rua, eu que fazia a questão do mercado, buscava algumas coisinhas, então a gente teve que se redesenhar e o mercado tinha essa questão da incerteza para tudo, né? Para mim é isso. Para mim foi das coisas mais impactantes foi isso, de ir ao mercado virou o passeio assim entre aspas, porque era a única interação que a gente via algumas pessoas, mercado ou farmácia, porque de resto a gente não ia em shopping, a gente não passeava, não ia numa praça, não levava um filho para brincar ali no parquinho, enfim. É muito estranho lembrar desse período das ruas tão vazias, nossa. Eu lembro que até da sacada da minha casa, eu estava trabalhando em casa, em home office, eu lembro que ia para a sacada e eu via pouquíssimas pessoas passando na rua, tudo realmente fechado. Foi realmente um choque bem aquele primeiro momento, mas temos aí os 2 meses do fim da pandemia, né? A decisão ela foi tomada pelo diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom. Tiveram a reunião por lá e realmente viram que os números realmente caíram e foi decretado realmente o fim da pandemia. E olha só, mas vale muito ressaltar, isso aqui é muito importante, pessoal. Com o fim da pandemia, não acabou o fim da emergência, pessoal. Ainda é necessário tomar os cuidados, claro, eu conheço pessoas que ainda utilizam máscara, o álcool em gel, acredito que são até heranças que ficaram depois da pandemia. E só para relembrar como é que foi no dia 11 de março de 2020 que o diretor-geral, que é o Tedros Adhanom, ele anunciou a Covid-19 sendo caracterizada como uma pandemia global. Lembro que até a palavra assustou, saindo algo global, assim, todo mundo realmente envolvido, a gente vendo as notícias chegando cada vez mais perto da gente. Eu lembro que chocou, fiz algumas matérias falando sobre isso, famílias realmente que
que passa momentos. Eu realmente tive pandemia naquela época, então marcou também bastante. Para mim foi bem no comecinho quando isso aconteceu, chegando a informação até para a equipe aqui no nosso trabalho, mandando mensagem, pessoal, vou ter que ficar hospitalizado, estou com Covid, mas graças a Deus tudo deu certo, passou esse momento e até a nossa equipe foi diferente, a organização de trabalho, né? Realmente. Não, com certeza. A gente viveu períodos assim muito atípicos em relação ao trabalho e dessa insegurança também, né? No caso aqui a gente teve isso com o Lucas, que passou um tempo doente, mas você de casa com certeza ou foi o familiar que ficou doente, ou teve um familiar que ficou doente, ou conhece alguém que ficou doente. E esse período de incertezas com certeza deixa consequências na gente, né? Emocionais. Teve também, né, parentes aí, né, que pessoas perderam entes queridos, então o luto coletivo foi algo muito forte. O programa também foi uma ferramenta naquele momento para ajudar as pessoas e para nos ajudar como equipe, porque todo mundo estava buscando algo, ninguém tinha certeza específica, a não ser de Deus, de algo, então era um luto coletivo. E algumas palavras começaram a fazer parte do nosso dialeto, né? Álcool gel, pandemia, máscara, né? Oxímetro. Sim, A gente exato. descobriu o que significava isso. A gente até trouxe algumas imagens para a gente lembrar como é que estava tudo naquela época, como tudo aconteceu e, felizmente, hoje está diferente. Olha só, fim da pandemia, agora eu vou para um outro tema aqui, porque no litoral de São Paulo, vamos mudar um pouquinho até o clima, no litoral de São Paulo está tendo umas visitas um pouquinho inusitadas. Eles estão recebendo pinguins, são pinguins que estão em busca de alimentos. Eles estão migrando da Patagônia, da Argentina e também das Ilhas Maldivas. Eles acabam chegando no litoral de São Paulo e por alguns eles se perdem do seu rebanho e acabam vindo para a praia para tentar descansar, porque imagina só a distância. Temos até algumas fotos aqui. Só que acontece, como eles chegam bem cansados, eles aparecem com mais frequências em Caraguatatuba, São Sebastião, Ilhabela e também em Ubatuba, onde tem um projeto super legal do Instituto Argonauta, que resgata esses animais e os levam para um centro de reabilitação. E depois de reabilitados, cuidados, eles são devolvidos para a natureza. Tem algumas fotos por aqui, tudo, eles chegando por ali. Alguns bem, eu imagino a distância que eles acabam passando por aqui, realmente acabam precisando de um certo cuidado e tem esse centro que acaba ajudando bastante, mas vale deixar claro, pessoal, tem um alerta, se você encontrar esses animais, se eles estiverem nadando, não se aproxima. Se eles estiverem tentando sair da água, não certo espaço para eles. Agora, se estiverem na areia, é preciso chamar, logicamente, uma equipe para poder cuidar, porque eles estão ali, precisam realmente de cuidado. Vou até orientá-los, porque eu estava lendo até no site da Argonauta falando um pouquinho sobre isso. Encontrou na praia, cerca por ali para realmente não ir cachorro, não ir urubu. Não tenta brincar, eles estão super cansados. Não coloque em contato com o gelo também é importante. Eu já vi pessoas pegando, colocando um gelo em alguma bacia, deixa por ali, chama quem realmente possa ajudar e fazer realmente um lugar melhor. Agora, uma outra informação, se você encontrar, se deparar com isso, principalmente agora, nessa época de férias, o pessoal vai para a praia, quer aproveitar, ainda mais aqui o litoral norte de São Paulo. Ilhabela é um lugar super gostoso, pertinho, eu sempre vou para lá, pertinho da gente, inclusive. Você pode ligar para o 0800 624 3342, vou repetir, 0800 624 3342 e vão realmente ajudar com isso. Um lugar super bonito, tudo, e também você consegue ali acompanhar um pouquinho dessa chegada. Eles vão ser cuidados, depois devolvidos para a natureza. A gente mostrou algumas fotos aqui dos cuidados, tudo chegando, olha só, no infravermelho por aqui. Sendo super bem cuidados depois de uma viagem muito longa, bem fofinho, né, Raninha? Você gosta bastante de animais, sempre mandando até meme nas redes sociais. Eu ia fazer um convite para ele, sabe, Aninha? Para participar do culto de manhã aqui no Novo Tempo. Hoje está bem geladinho e se sentir em casa. Né? Não, mas eu achei super importante o Lucas orientar isso. Não é para pôr no gelo, nem no isopor, nada. Nossa, Lucas, muito obrigada pelas suas informações. Eu sei que você ainda volta hoje, né? Volta ainda hoje, tem outras notícias. O programa vai continuar, daqui a pouquinho eu volto, porque tem mais hashtag. Agora, Cris, quer saber uma curiosidade sobre os pinguins? Alguns são monogâmicos. Tem algumas espécies que são monogâmicas. Olha aí, legal. Eles encontram um pinguinzinho certo para passar a vida e vão. Tem essa questão da metade da laranja com eles. Tem. Mas será que é metade da laranja ou a laranja inteira? Olha só, eu não sei se os pinguins filosofam a esse ponto, né? Mas sabe o que a gente descobriu? Que tem gente nessa busca pela pessoa certa, que os pinguinzinhos se encontram, mas tem gente que ainda não se encontrou. Cara, umas curiosidades, assim, umas histórias, Cris, de arrepiar os cabelos do braço, de gente que se separou por razões assim, tipo, olha, não sei nem o que te dizer, melhor botar Carlinhos para contar pra gente. Carlinhos vai contar pra gente? Confia no que o Carlinhos vai contar? Carlinhos, por favor, traga essa informação pro povo de casa, pra gente aqui. Homem, é você na tela. E aí, Carlinhos, você vai contar pra nós? Cadê? Tá chegando? Tá vendo? Se não Carlinhos não contar, eu conto, porque eu sou assim. Não gosto de história pela metade. Não, tá, Carlinhos, ele tá com frio, acho que ele tava junto com os pinguins. Calma, Carlinhos. Tá se preparando, tá Tá aquecendo. vindo. Olha aí, ó, já vi
Karma Um que tá lance. vindo, ó. Karma que tá vindo. Eu vou adiantando Agora, a história. enquanto o Carlinhos... Olha, ó, tá vindo. É isso? Olha aí. Vamos diminuir um pouquinho aí, Carlinhos. Ali tá grande, o Carlinhos tá puxando. Eu vou contar pra você. Hum. A esposa recebeu uma proposta de casamento de alguém que se passava por um príncipe turco online. E aí ela acreditou que nessa proposta planejava se mudar para a Turquia. E ela ainda mencionou pro marido que se não desse certo, ela voltava para casa. Que é isso? Sim. Ali, Tipo, ela pronto. se separou de maneira conveniente ali por um período para viver um lance na Turquia por 45... Esses nomes, gente, só para constar aqui para vocês, tá? São nomes gerados por inteligência artificial. As histórias são reais, mas a gente mudou os nomes para não expor as pessoas, para preservar as pessoas. Mas isso aconteceu. Eu vou ler de novo, então, só para o povo de casa ver que não é só a gente que está inventando aqui. A esposa recebeu, então, uma proposta de casamento de alguém que se passava por um príncipe turco online, que possivelmente era o cavalo que a Ana falou. Não, esse é o sapo mesmo. É o sapo mesmo, do Não vira último príncipe, grau. não, quando beija. E ela acreditou na proposta e planejava se mudar para a Turquia com 45 mil dólares. Olha aí, ela ainda mencionou ao marido que se não desse certo, voltaria. Gente... Isso não é um casamento, isso é um negócio, né? Esquema ali agora, seria engraçado se não fosse trágico, Trágico. né? Porque hoje a gente vê um pouquinho do que é esse tipo de relacionamento e a visão que a gente tem de família, a visão que a gente tem de casamento. E por isso que existe um entre família, não para dizer que a gente é melhor que alguém, não, mas para a gente ter uma direção, justamente até nessa questão toda do que é essa questão do amor no fim do arco-íris, né? O amor, algo racional, algo... Só que aí, assim, ó, aqui na família, antes da gente apresentar a solução, a gente quer mergulhar no problema, no Bora. sentido de vamos ver a coisa como ela realmente é. E, gente, tem muita coisa bizarra acontecendo. A Clara, que também é o nome gerado por inteligência artificial, olha a história. A minha cliente se divorciou do marido porque ele insistiu, presta atenção, Cris, em levar a mãe para a lua de mel. O motivo, a mãe ainda amamentava ele. Sim, o marido, um homem adulto, ainda mamava. Essa foi a cara que eu fiz a primeira vez que eu ouvi essa história. Não, preste atenção. A nossa convidada, eu contei pra ela essa história. Você sabe o que ela fez? Disso. Presta atenção no que ela fez. Ela ficou assim, ó. Sério, não, Ana. presta atenção na minha cara. Aí eu disse, Dilene, o fato de você não estar rindo me impressiona, porque significa que você não está chocada. Ela, não, eu tenho uma história parecida. Eu fiquei... Ana, eu queria falar para o pessoal de casa que, assim como você, eu estou vendo isso pela primeira vez. Chocada. Um homem que levou a mãe por a lua de mel e ele ainda, né, amamentava e mamava a mamãe. E aí, gente? E aí? Tem mais um. O pessoal perguntar de cá, mas tem problema com lactose? Não, não tem nada a ver com isso aí, minha querida. Vamos lá, com outra história aqui. Tem mais uma. Vamos lá, posso ler agora, Pode Aninha? mais. Vamos lá. Lembrando que esses nomes foram criados para proteger a identidade das pessoas. Isabelle, eu não sei de nada, estou vendo com você pela primeira vez. Minha amiga se divorciou do marido porque leu as mensagens de texto dele e viu que ele falava mal dos cachorros dela para os amigos. Dos cachorros dela. Ele não era a pessoa certa pra ela, porque ele falava mal dos animais, uai. Olha, eu não sei se eu vou estar tirando a razão dela, não. Brincadeira, Francisquinho. Gente, né, olha, agora, analisando um pouquinho a fragilidade, né, das pessoas hoje em Esse dia, é o ponto. né? A fragilidade de um Esse é o ponto. relacionamento. Relacionamentos que se desfazem por conta de negócios ou que não se firmam direito por interferência familiar, como é o caso extremo ali do homem que quer levar a mãe pra lua de mel, ou que tem problemas que seriam facilmente resolvidos com um negócio chamado diálogo, mas uma palavra tão simples é muito difícil de executar, diálogo. E aí, às vezes, esses relacionamentos se dissolvem e aí a resposta que as pessoas dão é não era a pessoa certa. Nesse caso aí, ó, como é que vocês chamam? Tem lugar que fala, não fala fruteira, onde coloca as frutas. Fruteira. É fruteira? Tá tudo bem. Eu acho que aí a fruteira, meu querido, já tá podre. Ela que apodrece, porque não tem base esse relacionamento base. para manter as laranjas. Aí a gente difere um pouquinho o que são as pessoas e do que são a bandeja desse contexto, né? A fruteira. Então, a base, a gente vai discutir um pouquinho de como é construído a visão de um relacionamento. Vamos na tela com mais algum aí, Ainda tem Aninha? mais O que tá um? vindo? O que tá será vindo? que ainda... Meu Deus, ainda tem mais coisa para ver. O Rafael, um dos meus clientes se divorciou porque sua parceira deixava as batatas chips que eles compravam no carro para não ter que dividi-las com a família dele durante as reuniões. As batatas chips. A gente não pode rir, né? Não pode. O Cristiano também saiu do personagem aqui. As batatas Ai, chips gente.
ela escondia no carro. Agora eu vou falar uma coisa pra você. Quantas vezes relacionamentos não acabam justamente por coisas pequenas assim? É que a gente tá pensando aqui um pedaço e a gente ri porque parece muito absurdo. Mas com certeza isso não era a única coisa que acontecia na Sim. relação. Eu acho que foi legal essa costura para você ver, porque nesse pequeno contexto a gente vê uma bobagemzinha de uma batata chips que ele escondeu, mas diante desse pedacinho a gente já vê a presença do egoísmo, né? A gente vê o egoísmo, né, sendo esse contexto ali da visão, e aí você deve ter a proporção em todas as outras coisas mais sérias, né? Mas acredito também que a fragilidade das pessoas às vezes não ultrapassa a batata chips. Fica Não. ali mesmo, porque como está tão fácil trocar hoje em dia, não dá certo trocar e está tudo bem, essa aceitação desse rodízio de relacionamentos, onde é uma roleta russa, né? Hoje um tiro aqui, outro tiro ali. Então esse é o problema. Mas o que já morreu justamente é a visão de um relacionamento saudável. Mas é que existe esperança. Existe esperança porque a gente quer responder essa pergunta. Será que é uma questão de que existe pessoa certa? Ou realmente dá para construir a relação e não acabar se dissolvendo e virando um print como esse, né? Quem vai responder essa pergunta para a gente vai convidar agora, para que você veja também, ela já está aqui conosco, Dilene Evinger. Bem-vinda, Dilene! Olá! Então, Olha ela, a que não se Ai. chocou com as notícias. Bem-vinda, querida. tarde. Aperta aqui minha Tudo bom, mão. Cris? Seja bem-vinda, viu, querida? Obrigada. Sente-se aqui conosco. No próximo bloco a gente vai conversar, inclusive, sobre essa cara séria que você fez pra mim quando eu mostrei esse Cara print, de né? normalidade, não? Nada novo sobre sol pra Dilene, né? Dentro do meu consultório, podia formalizar tantas outras. A Dilene deve falar nessa longa estrada que ela tem, ouvindo famílias. É isso prova que a gente trouxe alguém aqui muito tarimbado pra falar desse assunto com você. Então você não vai sair daí, né? A gente se vê daqui a pouquinho dentro de 4 minutos. Estamos de volta depois que o nosso telão aqui, o Carlinhos, trouxe cada coisa. Você deve estar apavorado na sua casa, mas você deu uma espiadinha aqui em quem está conosco. A Edilene está com a gente aqui, a Edilene Ebinger. Ela que é terapeuta de casais, né? Ela é mestre na área, palestrante, escritora. E ela estava desenhando um pouquinho, né, justamente da avaliação. Edilene, seja bem-vinda aqui ao nosso novo cenário. Você sabe que o cenário mudou um pouquinho, mas o coração que te ama e gosta muito da sua presença aqui é o mesmo que te recebe com esse sorriso, com muita verdade. Obrigada, sempre um prazer enorme poder estar aqui entre famílias. Olha aí, ó. Já a camisa aqui do nosso programa. Dilene, eu comentei brincando agora no bloco anterior sobre eu ter te deixado a par, né, do que a gente ia mostrar e de como ela ficou séria, tipo, sim, isso realmente acontece. E aí eu queria que você começasse um pouco falando sobre isso. É realmente tão comum assim, infelizmente, que relações se dissolvam e que as pessoas pensam, não, é que ele não era a pessoa certa para mim e aí não deu certo. Infelizmente, né, a gente tem um índice muito alto de divórcios e as razões são as mais diversas. E necessariamente a gente não tem uma razão como a gente costuma dizer assim, isso sim, realmente era algo que levava ao divórcio. A maioria das coisas que levam ao divórcio, ou a gente poderia dizer as pequenas raposinhas, são essas que levam à separação, que destroem a vinha. Né? E acaba, às vezes, cometendo algo maior para justificar uma separação. Mas são as coisas mais simples, as demandas, as coisinhas pequenas, o dia a dia é que constrói, é cada tijolo que constrói o prédio. Né? Não é uma janela lá no alto que vai fazer a diferença, mas esses probleminhas do dia a dia. Isso a gente deve a uma questão de imaturidade cada vez mais. No passado, as pessoas também eram imaturas, mas observe com a idade que as pessoas começavam a trabalhar e ser responsáveis por si mesmas. Hoje nós temos gente de 25, 30 anos que está dentro de casa ainda sendo sustentado pelo pai e pela mãe. Isso retarda um pouco o processo de amadurecimento, porque a pessoa não enfrenta a realidade, não vai para lá. E com isso, já soma-se a tudo isso a entrada em um relacionamento sem a competência devida para administrar nem a si mesmo, quanto mais administrar uma relação com outra pessoa. Então, esse é um dos fatores que vai trazendo prejuízo para o relacionamento, para a construção de um relacionamento saudável. Né? Aí aquela pergunta que a gente começou o programa, o povo de casa deve estar participando também, Edilene, porque as pessoas devem estar julgando, talvez, estão passando por algum problema, mas existe esse negócio, a pessoa certa, o que é a pessoa certa? Você já até cunhou, né, algumas coisas para a gente aqui em outros programas sobre quebrar um pouquinho dessa crença limitante da metade da laranja e tal. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque senão também a gente pode vender para o pessoal que está tudo fardado ao fracasso, né? Uhum. Ou até mesmo uma busca por um perfeccionismo. E aí eu queria perguntar para você, existe ou não a metade da laranja, a pessoa certa?
Eu não gosto dessa frase, viu? Ela pode até ser romântica e etc. Metade da laranja, tampa de panela, pé doente para chinelo velho, seja lá como queiram dizer. Eu acho que a gente é completo. Aliás, a gente precisa estar completo para poder se associar ao outro e somar. Relacionamento é soma. Relacionamento não é divisão, não é, eu quero outro para me completar. Se eu não tiver completo, eu não estou competente o suficiente para entrar numa relação. Né? Eu gosto de crer que Deus me fez absolutamente completa e fez o outro completo e juntos nós vamos crescer, vamos acrescentar, vamos trabalhar. Eu penso nesse aspecto. Não é porque um bebê ele tem 3, 4 meses que ele está incompleto, ele está completo para a faixa dele, né? Agora ele vai crescer, vai aprender, outras coisas vão acontecer. Então eu penso nesse sentido. E eu acredito que não existe isso assim, cunhado assim, bom, a pessoa certa está lá, mora em tal lugar, em tal casa e tem que encontrar essa pessoa. Eu acredito que existem muitas pessoas que podem dar certo com alguém, né? Com determinada pessoa. Não existe a pessoa certa, existe uma predisposição em fazer dar certo com alguém. Então, eu penso que é isso que hoje a nossa juventude, hoje o ser humano não está muito mais disposto a investir para dar certo, porque não vamos romantizar, né? Dá trabalho. Lógico que dá trabalho. Mas também não tem nada que preste nessa vida que não dê trabalho, né? Tudo que é muito bom dá trabalho, né? O cenário ficou maravilhoso, mas eu tenho a sensação, eu não entendo nada de cenário, que deu trabalho para fazer tudo isso aqui, né? Então, tudo que fica muito legal, muito bacana, dá trabalho. Relacionamento não é diferente. O problema é que o egoísmo, né, o orgulho, a prepotência, a arrogância, quer que seja servido, né? Eu quero que me sirvam, eu não vou fazer. O que eu tenho que fazer? Quero que me escolham. Esse é um fator, Cris. E um outro também que eu acho que pega para valer é a idealização. Isso é normal, vamos colocar assim, todos nós idealizamos, eu quero casar, aí eu penso em alguém assim e tal. Há uma normalidade em idealizar um parceiro para a vida, mas há um exagero às vezes nessa idealização que rouba a realidade. Então eu idealizo alguém tão fantasioso que eu nunca vou achar alguém exatamente como a minha idealização. Então eu encontro uma pessoa, começo a viver essa idealização com ela e claro, um dia a ficha cai, a realidade aparece, aí essa pessoa, ela não é certa. Eu cometi um erro, essa pessoa não é certa para mim. Não, essa pessoa, e eu começo agora a responsabilizar o outro pela minha idealização, pela minha falta de realidade. Porque é muito mais fácil pegar brasa com a mão do outro do que com a nossa própria mão, né? Então já começa por aí. Eu achei incrível uma palavra que ela usou 2 vezes já até agora, que foi a questão da competência. Então, existe gente incompetente para relacionamento. Para tudo nessa vida. Isso acendeu uma luzinha assim na minha cabeça. E aí, você está falando agora sobre a realidade. Então, é natural que uma pessoa se apaixona, tudo no outro é lindo, né? Não tem defeito e tudo mais. Mas quando esse primeiro momento passa, onde você não enxerga nada de ruim, ou se você enxerga, você pensa assim, isso é pequeno. Aí daqui a pouco aquilo parecia um besourinho, um elefante, assim, nossa, não suporto mais essa característica. É aí que entra a competência, quando essa idealização se vai? Eu penso que a competência, é até bom a gente esclarecer, ela é possível a todos, é um aprendizado. Competência é um aprendizado, eu me torno competente para alguma coisa. Ou seja, eu não tenho competência, por exemplo, para arrumar esse cenário. Eu sou uma terapeuta, eu trabalho lá, etc e tal. Mas aí eu chego aqui e falo, eu posso aprender. Eu pego alguém que me ajude, eu vou lá, olha, isso aqui combina com isso aqui. Pode ser que eu não tenha essa habilidade, mas eu posso aprender, eu posso treinar e eu posso, talvez não ser a expert em cenário, mas eu dou conta de montar um negócio se eu aprender. É disso que nós estamos falando de relacionamento também. Talvez eu tenha tantos traumas, tantas dificuldades, tantos adoecimentos na minha história, que seja mesmo difícil eu construir um relacionamento mega saudável. Mas se eu me tornar competente, se eu aprender, se eu for atrás, se eu me dispuser a aprender, eu vou ter competência para resolver. Talvez com um pouco mais de dificuldade do que a Ana está mais competente, porque teve uma estrutura familiar melhor, teve aprendizados melhores, então talvez ela deslanche melhor por isso. Eu talvez tenha que ralar mais, aprender mais, devido a todo um histórico familiar. Entende? Então, há sim esses nuances, mas competência todos nós podemos desenvolver, mesmo quem está vivendo nesse momento um relacionamento mega adoecido, relacionamento muito egoísta, uma dificuldade muito grande. Eu creio que sim,
é possível. Por quê? Porque relacionamento é uma coisa plantada por Deus. E Deus não ia fazer nada falido. Deus não ia. Mesmo o pecado entrando, Deus dá um jeito, porque é Ele que promoveu. Então, é possível sim. A esperança precisa bater forte no nosso coração diante de circunstâncias que são bem difíceis com relação a relacionamento conjugal e familiar. Pegando um pouquinho da ponta que vocês estão falando sobre competência, eu queria voltar um pouquinho antes. Porque, por exemplo, eu tenho um casal de filhos. O menininho fala assim, olha aquela menininha está te olhando, tal, empurra o menininho. Mas não explica nada para ele. A menininha, não, você não pode e tal, né? Então, você tem uma menininha que não sabe o sexo oposto. Por exemplo, eu posso conversar sobre o que é um relacionamento, mesmo dizendo que não é a hora. Tipo, não é a hora para os dois agora, independentemente de gênero, mas quando for, por exemplo, explicar o que é um namoro. Porque, por exemplo, pessoa certa. O namoro, ele é um teste, Dilene, para algumas coisas, porque ele foi feito para acabar ou para você procurar uma outra pessoa e ir para o noivado. Aí eu queria te perguntar, primeiro, falar sobre os processos, o preparo, eu como pai preparando o meu filho para um relacionamento, diante de um livre-arbítrio, mostrar para ele o que é o namoro, porque ele que vai ter que escolher, não tem como pai, tem muita gente que quer escolher pelo filho, pela filha, e aí eu pelo menos, criar oportunidade num lar para que eu possa trabalhar algumas skills que depois, claro, ele vai ter que algumas coisas ser pela vida, mas como eu, como pai, posso preparar o meu filho e depois encarando o que é o namoro e o noivado para depois chegar nos finalmente dessa aliança aqui. Cris, sabe qual é a melhor forma de você preparar o seu filho? Você vivendo essa experiência no teu casamento. Porque, olha, falar até papagaio fala, né? Agora, viver é isso que a gente está carente nos dias de hoje. Nós temos pais e mães que têm relacionamentos péssimos, destruturados, não trabalham, e estão ali criando seus filhos no dia a dia. Não, faz assim, faz assado. É ok, eu acho que a verbalização ela é importante, mas os filhos estão vendo como você está fazendo, que figura de autoridade você é, se você diz que é para fazer alguma coisa e você não faz. Aí você pode dizer assim, tá, Adilene, mas a gente comete erros. Sim, a gente comete erros. Muitas vezes a gente, se desentende ali com o casal. Não custa chamar o filho e falar, filho, a gente se desentendeu, isso não é legal, a gente precisa rever. Eu gritei, então pedir perdão. Se acontecer um problema na frente do filho, é na frente do filho que a gente vai ter que fazer a arrumação ali. Porque o filho precisa ver que o casamento não é uma coisa perfeita, sem mácula, sem erro nenhum. Há erros, há dificuldades, afinal de contas são duas pessoas que estão trabalhando para formar ali um terceiro sistema que é o nós. É trabalhoso, a gente não pode negar isso. Então a gente não pode agora querer ficar dando uma assim, né, de grande professor, instrutor dos filhos e vivendo uma porcaria de relacionamento. Os filhos estão assistindo, ninguém está contando para eles, não. Criança é esperta. Eles estão na primeira fila do filme aí, assistindo bem direitinho. Então, temos que fazer o que é certo. Olha, o Cris, ele foi lá atrás, né, para falar da questão de como conversar com quem ainda nem está pronto para o relacionamento. Eu quero dar um salto com quem já tem o relacionamento. Vocês estão me botando no ioiô, né? Vai para frente e vai para trás. Mas em que sentido? É que, Dilene, essa idealização que os filhos precisam aprender que não é real e parar com isso, eu vou procurar a pessoa certa e tudo. Essa idealização, ela já é perigosa para quem está solteiro, porque vai ficar procurando alguém para pôr no pedestal. Mas chegar à conclusão de que existe sim pessoa certa, de que eu não casei com ela depois que eu já estou casado, é catastrófico. O que faz se quem está assistindo a gente está vivendo exatamente isso agora? Eu acho sim que existe pessoa certa e com certeza não é meu marido, não é minha esposa. Isso geralmente acontece por falta do autoconhecimento. Então, há uma precipitação no momento em que a gente vai se desenvolvendo de que eu tenho que casar, de que eu tenho que arrumar alguém, de que eu tenho que viver com alguém, eu tenho que viver a minha história de amor. Não tem que viver, mas a gente não tem que se antecipar a ela. Porque quando eu não estou maduro o suficiente, eu não sei o que eu quero exatamente, então eu passo a querer o que os outros querem. Eu passo a querer o que Hollywood diz que é bacana, né? Eu assisto séries, que tá uma febre esse negócio, né? É 40... Como chama esse negócio? 40... Eu só lembro das 1001 Noites, isso aí. Não. São as séries que tem um capítulo... Não é capítulo, série não é capítulo, sei lá. Episódios, 40 e não sei o que lá. E a pessoa entra naquilo e assiste. Nossa, isso é o modelo que eu tenho. Então, a gente tá tendo problema com isso, entende? Porque daí eu crio essa expectativa de que vai ser assim. Gente,
A realidade, ela não é simples. A vida não é um morango? Não, ela é simples, ela põe a gente para suar fortemente. Então, eu diria assim, como é que a gente acredita ser a pessoa certa? Entrei no relacionamento de Helene, agora eu vi que o negócio desandou. Se não é um abuso, se não é uma violência, tem jeito, tem jeito. Tem agora que começar a trabalhar. É o que temos para hoje. Aceita que dói menos. Sabe aquela coisa assim? É isso, casei. Eu fiz bobagem, não prestei atenção, achei que era, eu idealizei, mas agora eu tô aqui com essa pessoa. Outro ato de maturidade. É agora esse que eu tenho. Porque não adianta eu falar, então não quero esse, eu vou procurar o certo. Vai pegar outro errado também. Vai pegar outro e se atrapalhar mais pra frente. Então, vamos trabalhar com esse, porque senão a gente vai ficar pulando de galho em galho. Porque não existe a pessoa perfeita. Não existe a pessoa que não vai ter defeitos. Pode não ter um defeito, mas terá outro. Porque, como é que eu sei disso? Olhando para mim, né? Olhando para mim. Então, é muito simples, olhando para cada um. Eu costumo dizer assim, você separa, vai para o outro e o problema vai junto, porque é você o problema. Então, não adianta muito isso. Eu penso que a pessoa certa é a gente se conhecer. Aí a gente começa assim, o que não poderia faltar em alguém? Tá, eu não lidaria bem com uma pessoa violenta. Então, eu abro bem os meus olhos e eu presto atenção nisso. Não vou casar. Lembro bem... A minha mãe tinha uma expressão muito interessante, ela dizia assim, filha, antes de casar, abra os 2 olhos, e quando casar, feche um. Eu não compreendia isso, sabe, na época dos meus 14, 15, 16 anos, mas hoje eu compreendo muito bem o quão necessário é a gente dar uma fechadinha no olho depois que casa, porque não tem jeito, né? Então, agora é a hora de você, por exemplo, ver que ele não é perfeito, mas vamos construir junto, eu também não sou, o que a gente pode fazer, o que a gente pode construir. Quando eu me conheço, eu sei exatamente. A busca pelo meu marido, né, contando um pouco de mim agora, foi assim, o que não pode faltar? Eu não pensei em altura, eu não pensei em cor, eu não pensei o que ele tinha que fazer da vida, estudar, isso não era importante. Na minha ótica era assim, eu preciso Segura o povo de casa agora, você está pegando um ingrediente, como que a Dilene escolheu, o que ela fez. Você estava querendo pegar um ônibus, querendo sair de casa, mas agora não vai sair. Respira fundo. Já ela vai voltar, Aninha, porque agora também, para falar dos 29 anos da gravadora, eu achei a pessoa certa. Ah, você achou a pessoa certa? Eu achei a pessoa correta. Quem será a então, pessoa posso certa? chamar? Você pode, posso você chamar? deve. Então, venha comigo, venha, você de casa. Cris, você me segurou. Tu fica nordestina agora, foi, venha. Venha, porque não. Agora há pouco também o Fernando esteve aqui com a irmã dele, trouxe um baianês, por isso que ele falou, venha, Fernando Araújo esteve aqui, a irmã dele estava funcionando, e eu peguei o baianês. Mas bora lá, eu quero chamar agora não um baiano. Nós temos aqui quase que, né, esse amigo de longa data, de vários momentos, Pedro Caron, o nosso supervisor aqui da gravadora Novo Tempo. E aí, Pedro Alves, que honra estar aqui. Você tá bem? Que honra estar aqui, hein? Agora pai de Zara. Pai de Zara. Como é que tá? Tá tudo tranquilo? Tá, tudo essa certo? noite eu fiquei um pouco mais acordado, Dormiu mas... um pouco mais e tal? Dormi um pouco mais, não, fiquei um pouco mais acordado, né, essa noite. Ficou? Mas acredita que ela dormiu? Mas aí eu não durmo achando que pode acontecer alguma coisa com ela, daí eu fico acordado. Vou te dar uma dica. Acredita? Tem mais coisa por aí, depois que ela tira a fralda e tal, mas um dia com 15 anos ela vai dizer que você não a ama. Não. Repare, depois de tudo isso. Mas isso Não vai ter pra isso. depois, tá? Você tá careca de saber que eu amo você, vai estar tudo certo. A última vez que eu vi no agora. programa eu tinha cabelo, né? Pois é, né? Agora você vai perder até a barba na criação da filha. Pai Vai dar amado. certo, mas é uma boneca, parabéns, tá? Obrigado, Papai. amigo. Agora é o seguinte, 29 anos, já é um adulto aí, né? A gravadora já é adulta, já tá grande e tal. Falar um pouquinho desse impacto de levar esperança, as canções que fazem parte da nossa história. A gravadora está de parabéns. Conta um pouquinho desse impacto desses 29 anos aí, Pedrão, pra gente. O mês de julho, né, da gravadora, estamos aqui comemorando 29 anos de história. Eu só tenho 30 anos, né? Então, eu só tenho um ano a mais que a gravadora Novo Tempo. Aí, antes de tudo, eu trouxe um presente para você e pra Ana, né? Eu trouxe para você aqui, ó. Aqui só. Ana, o Cris pegou os dois aí, mas então, tudo bem, vai falando então. com o povo de casa que eu vou entregar Eu trouxe um pra presente para você também, mas o Cris quis pegar os dois aí, ó. Eu acho... você vai me entregar? Então, você não é vingativo, então, né? Porque não, ontem eu vou deixar. fiquei com Porque o outro próximo tem o Vida e Saúde aí em breve, então... Um pouquinho mais pra trás só. Só um Pode pouco mais abrir? atrás? Isso, assim. Pra poder ver, né, o Wesley aqui, né? Isso. Senão Pode ia ficar... abrir? Pode abrir? Pode abrir, fica à vontade aí, ó, pra você poder beber a água, né? É um squeeze. Galera se preparar Que pro programa Vida e linda. Saúde que vem aí Vou já. aqui, ó. Isso aqui Vai bebendo água aí. Esse é um dos produtos. Sua, Cris. Não, pode deixar, vou abrir aqui, que eu preciso abrir. Mostrar que é meu, né?
Gente, que legal, 29 anos aqui. Esse é um dos Muito produtos da obrigada. gravadora Novo Tempo. Lindão. Quem Olha de só. casa quiser comprar, né? Procura aí a nossa loja na internet. Mas olha aí que bonitinha. Você vai beber água, Lindão, Cris? ó. Não tem água nada aqui dentro, né? Mas Não, tudo mas você bem. pode botar água aí, ó, Posso, né? posso. Pra beber. Show de bola. Mas, 29 anos da gravadora Novo Tempo. E agora no mês de maio, né? A gente teve um recorde muito legal, que a gente chegou aos 9 milhões de pessoas que ouviram as músicas nossas nas plataformas digitais. Na história da gravadora Novo Tempo, desde o momento que ela foi para o digital, nós, nesse mês, batemos o recorde e chegamos aos 9 milhões 9 milhões. de plays que a gente fala na plataforma digital. Só 6 Quantos plataformas. CDs vendidos? Quantos CDs? CDs vendidos Não tá... tem mais, né? Se foi. Se A gente foi. fala hoje de plataforma. E hoje a gravadora, os cantores estão em todas as plataformas. Estão em todas as plataformas. Hoje todas as músicas, quase todas, né? Tem algumas que a gente ainda precisa colocar, né? Porque o catálogo da gravadora Novo Tempo é grande. Então tem algumas que ainda não estão nas plataformas, mas boa parte já está na plataforma digital e você pode ouvir todas essas músicas de graça, né? Deezer, Spotify. Deezer, Spotify, Tidal, Napster, Apple Music. As mais famosas são Spotify e Deezer. Então você pode ouvir as nossas músicas lá e você pode ter uma conta premium e você também pode ter uma conta de graça. Então as nossas músicas hoje, elas estão disponíveis para as pessoas, para elas ouvirem de graça as nossas músicas. Bacana. Hoje nós temos o nosso casting de cantores, tem uma galera aí, né? Hoje, Ah. acabamos de apresentar mais uma cantora Quem? na gravadora Novo Tempo, que é a Mariana Farinha. Mariana. Então chegamos agora aos 62 artistas. Mas e sem por glúten, que Não, sem glúten, né? Principalmente para sua saúde aí, Posso né? ouvir tranquilamente. Tudo mais. Brincadeira de tio, né? Eu tinha que fazer Não. essa pergunta, essa piadinha aqui. Me perdoe, dona Maria. Mas aí ela é de onde, Pedro? Ela hoje mora em Atlanta, nos Estados Unidos, mas ela vai se mudar em breve para o O Brasil. estilo dela. Ela canta um estilo folk, né? Que a gente fala que é parecido ali com Jefferson Pilar, os Meirelles, né? E tudo mais. As músicas dela são muito bonitas, assim. A gente não lançou ainda, então ela vai lançar a partir de agora. Tem música agora no mês de agosto, depois tem em setembro. Então a gente vai lançar muita coisa aí dela no decorrer, mas apresentamos ela hoje. E por que eu falo o artista, né? Porque Arautos do Rei, ele é um artista, mas dentro do grupo tem 5 cantores, né? Que é um maestro e 4 cantores. Então, se for contar com todos os cantores que a Novo Tempo tem, passa de 100 cantores, que nem Grupo Orion. Tem 12 cantores, mas o artista é Grupo Orion. Então, hoje, se for contar aí todo mundo que faz parte, são mais de 100 pessoas que fazem parte hoje do cast, né? Que é o grupo de cantores da gravadora Novo Tempo. Maravilha. No YouTube também a gente pode acessar? Pode acessar. Nós já passamos de 900 milhões de visualizações no YouTube da gravadora Novo Tempo e a gente quer alcançar o número de 1 bilhão de visualizações ainda esse ano. Então, você pode procurar lá, youtube.com/gravadoraNT e todos os nossos clipes estão lá. Maravilha. Pedrão, dá um abraço aqui, tá? Vai dormir um pouquinho mais cedo hoje, tá? Vou dormir agora. Vai dar tudo certo. E aonde adquire também, se eu quiser um squeeze agora comprar, tem na loja? Entre online? agora na loja online da Novo Tempo e você vai poder comprar aí os nossos squeezes e muita coisa, né? Camiseta. Se você quiser levar o nome da Novo Tempo junto contigo, ser uma apoiadora também, você pode comprar as coisas. Usa sua garrafinha, tá? Vou usar. Bebe água, né? E de casa tá aqui, tá? O novotempo.com/loja, pode ligar, entra lá, fala que o Pedro deu desconto, vai dar tudo certo. Boa. Tá? Coloca na Isso conta mesmo. dele, agora ele é pai, tem dinheiro. vai dar Não tudo tem certo. mais gasto, né? Não tem mais gasto. Né? A fralda tá Então, barato, só que não, vai dar tudo certo. Mas, Pedrão, Foi uma parabéns, honra, a, gente hein? a gravadora é nossa também, né? Totalmente. Manda um abração pro Titão, toda a turma lá, a equipe da gravadora que faz. O West A também gente tá lá? vai estar aqui vários dias, Ah, você né? vai vir vários dias? O Tito vem aqui também na próxima semana, então vamos estar aí nesses Fechou. 29 anos, no mês de julho, a gente vai fazer um barulho bem legal aí na Rede Novo Tempo. Fechou. Pedro, puxa o intervalo pra gente aí Vamos lá, galera, agora pro intervalo. e a gente volta já. De volta aqui com Entre Família. E que delícia ganhar presente, hein, Cris? O meu tá aqui, Não, eu vou até mas botar eu- pro lado de cá. Não, já deixei o meu Pra guardadinho evitar. lá, vai estar tudo certo. Se eu fosse você, eu ficava esperto com o seu, Não, hein? já mostrei pra você ontem, foi o livro do Odailson, tá tudo tranquilo. Ganhei um squeeze hoje, né? Ah. Então deu certo. Mas deu será certo. que presente é sua linguagem do amor? Pois é, essa quando você questão ganha do presente. presente? Eu gosto mesmo de tempo de qualidade e eu gosto de um carinho. Nossa, pra mim é atos de serviço. A Atos de pessoa se serviço? adianta e tipo, já fiz isso aqui pra você. Cara, nossa, me sinto amada Eu demais. gosto também, ser cuidadinho, principalmente essa questão de refeição e tal. A gente tá falando de Ah, linguagem do coisa amor, porque a boa. gente vai bater um papo sobre isso aqui também. Tem a ver com essa questão de se esforçar,
né, para manter o relacionamento, para alimentar o relacionamento e entender mais ou menos como que o outro entende amor e tal, mas enfim, é que você deixou a Dilene num ponto assim meio... Eu queria até me desculpar com a dona Maria que está em casa agora. Olha, a gente freou no ápice que Dilene estava falando. Olha, no meu caso, foi dessa forma, o povo estava pronto para gravar, para tirar foto. Aí o Cristiano vai e passa a tesoura. Segurei, mas por um bom motivo, 29 anos da gravadora, mas agora sim, Dilene, o pessoal de casa, naquele momento que você estava desenrolando o presente, eu parei, mas pode terminar. Só faltou dizer, esqueci o que eu ia falar. É verdade. Brincadeira, né? Bom, eu estava dizendo, né, que um aspecto era muito importante para mim e foi atrás disso que eu fui. Então, a importância da gente encontrar, de a gente se conhecer, para saber que aspectos são fundamentais, para a gente poder fazer a escolha baseada nesses aspectos. Não dá para escolher tudo, né? É aquela velha história, a gente compra 2 e leve 3, né? Vem umas coisas no pacote que não são agradáveis, que não seriam nossas escolhas. Mas se no pacote vinha algumas coisas que foram bem escolhidas, a gente dá conta de viver com aquele pacote, aguentando as coisas que não foram tão prioridades, não foram tão escolhidas. No meu caso, eu lembro muito bem de que eu buscava um homem cristão. Esse era o topo da minha lista, era isso. Eu queria um homem que fosse cristão. Então, eu lembro de me relacionar com outros rapazes e que isso não era correspondido naquilo que era a minha ideia. Porque alguém está em casa pode dizer, como é que você vai medir quem é cristão e quem não é? Para você. Né? Para mim, exatamente. Eu tinha ali o meu critério para avaliar esse cristianismo, vamos colocar ali. E quando eu conheci o meu marido, né, eu bati o olho e falei, uau! Né? Eu comecei a ver aquilo que eu realmente buscava. Depois de 25 anos como terapeuta, né? A gente vai entendendo um pouco a dinâmica da escolha. Então, existe sim, não existe a pessoa certa, mas existe sim algumas coisas que precisam ser apreciadas para uma escolha mais assertiva possível. Tá? Então, isso é algo importante. Vamos devagar. Vamos devagar. Não existe a pessoa certa, mas as erradas existem. Existem as completamente erradas. Gostei dessa vírgula aqui. Então, não tem a pessoa certa, porque essa idealização de pessoa certa, muitas vezes alimenta na gente uma ideia de que eu vou encontrar alguém com quem eu não tenho que me esforçar nada. Tudo vai ser fácil e tranquilo. Mas sim, existem alguns tipos de relacionamento e de encaixes de personalidade que dificultam mais. É isso que você está tentando dizer pra gente? São questões importantes para a gente encontrar. Por exemplo, eu não posso casar com uma pessoa que não agrade aos meus olhos. Nós não estamos falando de, mas fulano é bonito, fulano é feio. Porque isso é muito diferente para as pessoas. Mas eu vou casar com uma pessoa só porque ela é boazinha. Mas é tão boazinha. Casamento não é caridade, minha gente. Exatamente. Se é para ser boazinha, vai no orfanato, né? Mas vai casar, tem que agradar os olhos. A pessoa tem que ser interessante para mim. Eu tenho que olhar e falar... né? Porque com o tempo a gravidade vai perturbar. E se já não era interessante lá atrás, né? Vai ficando mais difícil o processo. Então tem que agradar os olhos. Eu preciso dar uma olhadinha como é que essa pessoa trata a própria família, porque isso vai dizer muito para mim sobre como eu serei tratada, né? Então, existem algumas coisas que são importantes serem vistas. Não posso fechar os olhos e falar assim, unidu, unité, né? Aquele negócio, vem você mesmo aí. Não pode ser assim. Então, é importante a gente colocar alguns aspectos na hora da escolha. Mas já escolheu, né? Fechou os olhos, caiu lá na água e escolheu, precisa agora, com o que tem, fazer esse trabalho, né? Trabalhar com aquilo que você tem. Vamos lá, o que eu posso fazer? Porque também levando em consideração que eu não sou perfeita, né? Que eu não tenho todas as qualidades do planeta também, que eu tenho os meus defeitos. Então, a maturidade faz a gente enxergar as coisas com mais tranquilidade. Dilene, a gente tem até uma participação que tem a ver com a construção dessa maturidade, acho que a diretora estava separando para a gente. Vou colocar aqui no Carlinhos, que é o nosso telão, para a gente poder analisar um pouquinho essa situação, o caso, que cada um também tem um ponto de partida, cada um teve um tipo de relacionamento. Isso. O Carlinhos está hoje com lupa, né? Ele quer hoje entender... Hoje enxergar 100%. Mas assim, eu quero defender o Carlinhos, posso? Pode, O Carlinhos quer ver o coração das pessoas. Sim. Então está mostrando o interior, né? Então, em tela cheia agora, abrindo para a gente. Vamos lá, Carlinhos. Vamos lá. Boa tarde. É a Josi, do Espírito Santo. Um abração para a Serra Espírito Santo. Ela fala o seguinte, eu me casei aos 45 anos. Meu esposo, Carlos, é 15 anos mais velho. E eu não queria me casar, sabe? Pois eu tinha medo e idealizava um homem perfeito. Hoje, estou amadurecendo no casamento a cada
dia. Então, aí mais uma vez a construção, né? Você idealizava algo e se não fosse assim, tinha medo. Então, às vezes não tinha muito a ver com a outra pessoa, mas com ela, porque esse medo, quando o medo te trava para algo, alguma coisa tem. Isso não quer dizer que eu vou aceitar qualquer um, mas o medo, né, de querer essa perfeição. É que quanto maior a idealização, se ela não confere com a realidade, maior a frustração. Então, essa que é a dinâmica tóxica, vamos dizer assim, para qualquer relacionamento. Eu idealizo algo muito demais da conta, quando eu me deparo com algo que está muito diferente daquilo que eu idealizei, a frustração é muito grande e aí vem o processo da desistência. Eu não dou conta, eu não quero isso, eu não escolhi isso, eu não nasci para isso, eu não mereço isso. Aí vem todo aquele processo, né, de não quero saber, eu vou para outro rumo. Dilene, a gente trabalha muito aqui no programa a questão da conexão consigo mesmo e com as próprias emoções, né? Então, aquilo que você sente não pode ser ignorado. Se você está se sentindo triste ou está se sentindo com raiva, reprimir isso e fingir que isso não existe só vai gerar doença. E muitas vezes doenças físicas, não só doenças emocionais. Mas, ao mesmo tempo, quando se fala de maturidade no casamento, parece que também significa não dar ouvidos a todas as emoções. Então, você está falando dessa frustração, me derrubou, eu não sinto, eu não amo, eu não quero, eu estou sentindo isso. Eu preciso agir contra esse sentimento, produzir novos sentimentos. Como que é esse equilíbrio? É legal a pergunta. Você não tem que agir contra. A maturidade é saber lidar com esses sentimentos. Porque eles vão existir. A frustração ela é comum à realidade, à vida, ao dia a dia. O que a gente precisa entender é que o nosso amadurecimento dentro do relacionamento acontece quando eu aprendo a lidar com as questões que eu não posso controlar, com as coisas que estão além daquilo que eu sonhei e desejei, ou aquém, né, e não correspondem com aquilo. E eu lido com isso. Então eu vejo assim, poxa vida, meu marido não é um cara carinhoso, né? Passa aniversário de casamento, ele nem me convida para sair, mas ele é um cara muito trabalhador, não falta o pão, a luz está acesa dentro de casa, não é cortada, ele não sai de noite e fica no bar até tarde. Então, a maturidade está em a gente começar a valorizar muito mais os pontos positivos que tem dentro da relação do que se concentrar naquilo que está faltando dentro da relação. Lembra da história do copo mais cheio, metade do copo está mais cheio ou está mais vazio, né? Eu aprender a valorizar o que eu tenho, ao invés de me concentrar naquilo que eu não tenho dentro da relação. Não dá para se concentrar nas partes boas enquanto termina de encher o copo. Olha aí, uma das coisas que você falou no início também que eu acho importante, eu não sei vocês, eu vejo assim casais às vezes que se dão muito bem, que até deixam a mostra que tem pontos que não fecham, mas estão há 20 anos, só que quando estão conversando, existe um respeito entre o outro está falando, né? Eles se dão bem. E quando você vai conversar separado, parece que se juntar não vai dar liga, porque eles são muito diferentes. Mas aí mostra um pouquinho do que a nossa amiga trouxe aqui do Espírito Santo, desse ajuste, né? Porque, por exemplo, parece que eu não casaria com alguém igual a mim, né? Tipo assim, outro Cris eu não ia suportar. Mas assim, a Silvia, minha esposa, ela é muito diferente, né? Mas a gente tem tanta coisa, hoje mesmo a gente tem um compromisso que a gente tem toda quarta juntos, né? Então, quarta-feira para mim é o dia que eu sei que vai ter algo especial para a gente poder, algo em comum que a gente faz, né? Que a gente se une, é uma coisa que a gente tem um gosto em comum. Aí, até então, eu não entendia isso até viver algo tão discrepante que é no meu relacionamento. E eu queria te perguntar, que as pessoas às vezes parecem que querem encontrar uma pessoa muito parecida com ela, e pode até acontecer, mas não é assim que funciona, né, Dilene? Não é mesmo. Dentro do consultório a gente escuta muito assim, a gente não está dando certo porque a gente é muito diferente. Então, deixa eu te dizer uma coisa, Cris. As semelhanças atraem, mas as diferenças é que sustentam. Legal. Então, isso é algo que a gente precisa aprender dentro da relação. Então, se alguém vem para mim e fala, a gente é muito diferente, eu falo, yes, aqui tem um relacionamento que vai funcionar. Porque a complementariedade, é a busca para o crescimento. Eu com um igual, eu não aprendo nada. E sem aprendizado não há crescimento, sem crescimento não há vida. Sem vida acabou esse casamento. Estão ali fazendo de conta que estão juntos. Então, quer crescer, né? Tem que aprender. Quer aprender, tem que ter algo diferente, senão não vai funcionar. Para mim, um casamento vai dar certo, vai funcionar bem. Quanto mais diferente esses dois sejam, mais possibilidade a gente tem de vitória nessa relação. Tem uma coisa interessante dessa conversa que a gente está tendo, a gente até abriu o bloco falando um pouco sobre linguagens do amor, que tem a ver com essa questão do esforço, né, de enxergar o copo meio cheio. Tá, eu enxergo o copo meio cheio, meu marido ou minha esposa tem essa e essa características que são excelentes, mas conhecer a si mesmo e entender, nossa, eu me sinto amado assim.
e perceber que na relação aquilo não existe, por quanto tempo alguém consegue viver compensando? Ah, não, eu não tenho isso que é essencial para mim, mas eu tenho 1000 outras coisas que talvez não são tanto. Vou dar um exemplo clássico. Maridos que depois, principalmente depois do ninho vazio, a mulher passa a vida inteira sendo mãe, 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 e aquela frase, eu trocaria a casa limpa, a roupa passada, qualquer coisa, por ter um tempo com ela para a gente sentar e conversar ou ver um filme. Então, o copo tá meio cheio para ele tá vendo, eu sei que ela limpa, eu sei que ela faz tudo, mas eu sinto falta disso aqui. Como que você trabalha isso na relação? Eu penso que o diálogo ele é muito importante para esse processo. Você falou assim, até quando vai aguentar? Até quando eu vou fazer a lei da compensação? Né? Aí entra uma história, sabe? A história de cada um. Que a gente aqui sabe da história, né? Então, se eu tenho uma história que ela é muito rica de muitos aspectos, então isso por si só já vai trazer argumento suficiente para eu permanecer. Eu sou casada há 31 anos, então eu tenho muito mais vida casada do que solteira. Então eu tenho muita história. Eu tenho tanta história, a minha memória tem muito mais histórias junto com meu marido do que uma vida sozinha. Então, se o meu marido hoje, que para mim uma linguagem de amor seja qualidade, tempo de qualidade, meu marido não consegue me atender nesse tempo de qualidade porque ele não se concentra, porque ele não entendeu isso, porque ele não é muito conectado com questões emocionais e ele não me atende nesse aspecto, então a minha maturidade faz entender, caramba, eu tenho tanta história, eu não jogo essa história fora, porque ele não senta comigo e me dá essa atenção que eu tanto quero. Eu consigo encontrar outros aspectos. É muito bacana essa coisa da linguagem do amor, sabe? É muito bacana. Mas a maturidade faz a gente colocar isso num esquema bacana. Por exemplo, a gente vai levar um tempo com a dificuldade de comunicação. Não comunicação verbal, mas uma comunicação... esse tipo de comunicação, essa linguagem, né, de compreensão do amor. Eu posso sim, no meu nível de maturidade, entender. Ele me ama muito, mesmo ele não tendo esse tempo comigo, que é como eu entendo o amor, mas eu entendo que ele me traz esse amor quando ele me traz presentes. Então, eu consigo fazer essa volta, então eu consigo aprender um novo idioma. Entende? Assim como a nossa língua é o português, mas eu posso aprender espanhol, posso aprender inglês. Não vai ser nunca a minha língua materna, mas eu posso falar muito bem, né? Então, a minha linguagem do amor é a linguagem do tempo de qualidade. Mas o meu marido não consegue falar essa língua. Ele só consegue falar a língua do toque físico, ou do presente, etc. Então, eu aprendo uma segunda língua porque eu tenho tanta história importante com esse homem que eu não posso me separar dele ou não posso deixar para lá. Então, eu acho que nosso cérebro tem essa capacidade, a plasticidade cerebral dá essa competência para a gente ter novos aprendizados e crescer dentro das relações. Muito bom, gente. Olha, achei muito importante porque isso abrange quem está pensando em se relacionar, para quem está no relacionamento, porque a ideia é essa falando. E eu achei bacana a gente servir todos aqui também, de quem está no namoro, olhando isso, para quem está preparando os filhos e para quem está vivendo esse relacionamento, tudo na mesa dessa grande família. Falando em grande família, Aninha, eu acho que tem participação na tela, chegando tem mais sim. Participação. Onde é que a gente vai ler essa participação agora? É no telão, é na tela cheia? Tá chegando. Para a gente aqui não faz muita diferença desde que você participe. Tela cheia, então. Olha, anônimo em crise. Uma vez ouvi alguém dizer que para estar num casamento é preciso ter dom. Nem todas as pessoas têm esse dom. Algumas preferem viver solteiras. E isso é normal. É certo isso? Pergunta interessante, Edilene. Eu creio que se para você está feliz, está bem, está tranquilo, solteiro, ok? Não está escrito em lugar nenhum que todo mundo tem que casar, né? Não está escrito. O Senhor fez o homem, a mulher, uniu em matrimônio. Mas, às vezes, o indivíduo pensa assim, cara, eu não dou conta de viver, não quero dividir, eu não quero fazer, eu vou viver sozinho. É muito melhor que ele se mantenha sozinho do que arrisque se casar e não trabalhe essa questão. Você tocou num ponto interessantíssimo, que é a questão da crença. Não importa se é realmente um dom ou não. Se a pessoa pensar que é um dom e que ela não tem, ela não vai conseguir manter um relacionamento. E é melhor que fique sozinho, porque não acreditar e entrar vai trazer infelicidade não só para ela, como também para o outro. Talvez, Cris, pensar que é um dom é até uma maneira de se eximir da responsabilidade. E é verdade. Eu não nasci, eu não sou capaz. E tem que falar o seguinte, né? Tem que fazer um desenho saudável, né? Do que é solteirice para você. Então, isso é muito importante. Tem pessoas agora que, na verdade, querem questões do casamento
né, de um contexto, a pessoa está solteira, né? Então, tipo assim, hoje tem muito isso, abraço a solteirice, não, olha, não sou de ninguém, ninguém é de ninguém e tal. E aí esse molde também distorce totalmente do que é um relacionamento, né? Se vende eu fácil. estou entendendo que a solteirice que ele coloca Sim, lá é não entendi. se relacionar absolutamente, Sim. né? Mas ficar solteiro para ficar com todo mundo Não é se divertir com né? as pessoas erradas enquanto procura certa, né? Não é assim que funciona. Olha só, o que tem mais interessante aqui é que, embora a gente não esteja aqui falando que não existe tampa da panela, mas tem gente que encontra aquele relacionamento saudável, que está super feliz. A gente vai aceitar que chamar de tampa da panela hoje, hein? Pode colocar na tela que tem foto. Vamos Bora ver lá, quem que tá então. vindo. Vamos lá, tá chegando fotinho de pessoas aí que mandaram. Olha só! Olha que fofinhos. A Késia, ela fala o seguinte: há 21 anos, meu marido é meu grande amor e meu melhor amigo. Que linda. Tem mais, Maravilha. Tati? Isso é ótimo para que as pessoas entendam, na verdade, que é possível. Muito bem, É tá aí, super ó. possível e é tão possível que tem mais gente mandando foto, Cris. Bora lá, quem tá chegando agora aí? É a Jo, e a Jo é de Feijó, no Acre. Ah, o meu amor, que bonitinhos os dois. Ela não falou o nome do amor, mas um beijo pra Jo, um abraço pra vocês, Deus abençoe. Tem mais, hein, Cris? Bora lá, hein? Segue foto aqui no nosso telão. Bora lá. Na tela, vem de onde? Norte, sul, leste, oeste. É a Alessandra, não fala Ai, de onde. que bonitinha. Encontrei a tampa da minha panela, tá aí. Coisa linda, rostinho coladinho, hein? E a família já cresceu. Pela verdade. foto do perfil, ele tava beijando a barriguinha. E faz tempo que eu não bato uma foto coladinho do rosto, assim, né? Apertadinho e tal, mas rostinho é fofinho. É hein? fofinho demais. Vou tirar uma foto com o rostinho coladinho aí. Deu até saudade, Silvinho, um beijo pra você. Hoje posso falar que é a minha tampinha da panela. Mas olha só, me diz uma coisa. O nosso programa aqui é tão bom. E quando a Edilene vem pra cá, parece que fica uma saudade. Se a gente tivesse uma caixinha de remédio de Lene, com algumas pílulas especiais para a gente poder matar essa saudade Nossa. e ajudar o nosso público, seria muito importante. Pega aqui a lâmpada. Não acredito. Vai. Sai. Seus pedidos são ordem. Tem pílula de conhecimento com a Adilene Ebinger, sim. Delícia concluir esse assunto aqui de maneira tão pra cima, mostrando fotos de casais que deram certo. E a gente gravou, não foi, Adilene? 5 episódios de um conteúdo fantástico com ela, justamente dando conselhos, orientações para que os casais consigam construir essas relações saudáveis. A Adilene chama de relações extraordinárias, não é isso? Exatamente. É muito possível. E é possível porque a gente foi feito por Deus, é possível porque eu vivo uma relação extraordinária, não perfeita, mas extraordinária, né? E é possível porque a gente vê outras pessoas vivendo também. Então, é possível sim, a gente precisa acreditar nisso. Casamento é bom, casamento funciona e a partir de sexta-feira você vai começar a conferir, uma vez por semana, as pílulas de conhecimento com a Adilene Ebinger, dessa vez sobre casamento saudável. Adilene, muito obrigada por ter vindo aqui. Eu sei que você estava viajando, está super corrida e melhorando, inclusive, de saúde com a diferença de fuso horário, mas te dá um tempo aqui para estar com a gente e foi extremamente valioso. Sempre um prazer, sempre uma alegria dar um pulinho aqui e poder ver vocês, agora participar com Casa Nova, né? Linda, maravilhosa. Estou sempre às ordens. Um abraço para todo mundo que também está do lado de lá. Muito bem. E olha, vou dar uma dica para você. A Diane faz ótimos materiais, então, ó, dá um pulinho no Instagram dela lá, ela abre caixa de mensagem. Ela tem uma galera que produz para ela esse conteúdo muito especial, então ela leva a sério ter você lá, produz o conteúdo. E a melhor forma de você dar um abraço na Adilene é dar uma curtida, compartilhar. E outra, se tem alguém precisando e quem não precisa de uma especialista como a Adilene em casa para trocar ideia, manda para sua amiga. Tanta bobagem, tanto meme, pega. Olha, eu vi um programa hoje, conheci alguém especial, vamos seguir. Então faz parte. Apoie esse ministério tão fantástico que a Adilene faz nas redes sociais. É isso mesmo, mais uma vez obrigada, Adilene. E você não sai daí não, porque o Entre Família ainda não acabou. No próximo bloco, o Lucas está de volta com mais notícias aqui no quadro Hashtag no seu programa Entre Família. Estamos de volta com Entre Família e esses últimos blocos que a gente viveu aqui, nossa, eu e você, e o Cris, e o Lucas, e a Adilene, e todo mundo que participou por WhatsApp, com o coração mexido, porque quando a gente fala de casamento, a gente está falando de algo assim, como a Adilene mesmo disse, que vai na nossa vida inteira, né? Ela já tem mais tempo casada do que solteira, eu já tenho 5 anos casada, 10 de relacionamento, o Cris também já tem uma história com a Silvia, e a gente vai vendo assim que a vida vai passando, as histórias vão se construindo, algumas boas, algumas nem tanto, às vezes os traumas ficam, e a gente descobre cada dia mais que o que a gente sabe é que a gente não sabe de nada. Eu te entendo.
Porque entender a gente mesmo já é difícil, entender o outro parece mais difícil ainda. E quando a interação acontece, que vem esse nós, essa coisa gigante que se chama casamento, a sensação que às vezes a gente tem é de que a gente não é capaz. Mas deixa eu te falar uma coisa, isso não é verdade. A gente é capaz sim, como ela mesma destacou no bloco anterior. Às vezes falta competência. E competência é algo que a gente aprende. E aprende como? Com orientação. A gente só precisa ser ensinado. Me diga, qual foi a coisa na vida que tu nasceu sabendo fazer? Acho que só chorar, né? É a única coisa que a gente nasce sabendo. Todo o restante a gente aprende. E as emoções, cuidar da gente mesmo, conhecer a gente mesmo, se olhar no espelho, não assim dessa forma física, mas se olhar no espelho na parte psicológica, é algo que a gente também precisa aprender. E aqui na Novo Tempo a gente não vai te deixar na mão. Eu tenho aqui comigo a revista Sentimentos, a Ciência do Existir. Aqui nessa revista você vai aprender que você foi formado por Deus, não apenas o seu corpo, mas também a sua mente. Todos os seus sentimentos foram criados por Ele, inclusive aqueles que você não gosta tanto de sentir. Às vezes a gente sente raiva, às vezes a gente sente tristeza e a gente acha que a gente está pecando só por sentir aquilo. Isso não é verdade. Eles fazem parte de você, esses sentimentos fazem parte de você e precisam ser entendidos, acolhidos e você vai conseguir lidar com eles e aprender um pouco mais sobre você mesmo e sobre suas emoções aqui com essa revista. Nela também você vai aprender a lidar com depressão, com ansiedade, com toque. Sim, tem um material aqui, um dos capítulos da revista sobre o transtorno obsessivo compulsivo. Será que eu tenho? Eu não consigo tal coisa. Quando tal coisa acontece assim, eu tenho que sair arrumando, eu tenho que sair ajeitando. Será que isso é toque? Vamos descobrir. Será que o toque é só isso? Transtorno de estresse pós-traumático, quando acontece algo assim muito grave e depois a gente fica cheio de gatilhos. Enfim, são tantas coisas aqui que você pode aprender com essa revista e é muito fácil ter ela na sua casa. Fácil demais. Eu vou mostrar ela aqui de novo para você ficar com um gostinho. A revista Sentimentos, a Ciência do Existir vai de graça para sua casa, só se você ligar para a gente. Não tem como eu te enviar assim só daqui, eu gostaria muito de só jogar como faz o Cris, mas não tem como. Se você ligar pra gente, a gente consegue te enviar. 21 27 3121 é o nosso telefone, o DDD 12, e também pelo WhatsApp, também 12 98244 4449. Revista Sentimentos, a Ciência do Existir, de graça até você. E agora, gente, conforme prometido, do outro lado ali do cenário está o Lucas Nascimento com mais notícias no quadro do Hashtag. É isso mesmo, Aninha, obrigado, viu? A você que aí escutou o que a Aninha falou, peça sua revista, realmente vale bastante a pena, eu conto com o seu sentimento agora, porque é o seguinte, a notícia que eu trago agora a gente falou bastante na semana sobre a questão do frio que fez aqui na região sudeste, no sul também. Aninha, eu tô ligado que você não gosta tanto assim de frio, não sei o Cris, mas é o seguinte, essa semana a gente passou por esses dias mais frios, inclusive hoje também tá bastante frio, viu? Só que é o seguinte, nessa segunda-feira foi registrado o dia mais quente da história numa escala global. Isso de acordo com dados do Centro Nacional de Prevenção Ambiental dos Estados Unidos, que é ligado com a Administração Oceânica Atmosférica Nacional do país. Inclusive, temos até aqui uma ilustração mostrando sobre isso. Foi feito aqui o levantamento. Você pode falar, poxa, Lucas, mas estamos no inverno, tudo o que foi? A temperatura média do dia foi 17,1. Isso realmente a maior no caso, porque a outra foi em agosto do ano passado, 2016, perdão, registrada um pouco mais de 16. Então agora bateu realmente os recordes. E aqui no hemisfério sul estamos no inverno, um pouco mais frio, só que em outras partes do mundo o calor está castigando e muito. Na China, por exemplo, as temperaturas estão acima dos 35 graus. No norte da África, estão ali passando realmente dos 50. Então, fazendo esse levantamento, o mundo realmente passou um pouco dos 17. Tivemos, então, nessa semana, o dia mais quente da história. Eu estava comentando até com a Aninha na redação um pouquinho que ia trazer essa informação aqui no Você falou, como assim? Como assim o dia mais quente? Vocês estão realmente passando por frio? Aninha, é isso mesmo, foi registrado. Em 2016 tivemos uma outra temperatura, mas realmente feito essa escala global. Dá nem para acreditar, né? Porque realmente porque a gente vem passando essas temperaturas tão baixas por esses dias, né? Que foi registrada a mais quente? 17,1 graus. Exatamente. Então, se o mundo todo estivesse num lugar só, seria essa temperatura que está medindo agora. E às vezes, Lucas, o pessoal de casa está pensando assim, nossa, mas 17 não é quente. 17 graus é frio. Mas quando se fala de escala global, de temperatura no mundo inteiro, isso é bastante quente, né? Você que entende de climatologia vai saber explicar melhor que eu. Na verdade, eu ia explicar tudo isso, mas deixei a Ana explicar. Com certeza. Deixa o Lucas explicar. Exato, tem toda razão, viu? Então a gente tem essa escala global, então por isso acaba acontecendo, inclusive, principalmente nesse período em que estamos do
do ano, porque tem um fenômeno presente agora, que é o El Niño. Vou falar mais para frente o possível sobre o que está acontecendo realmente, que é realmente o aquecimento das águas do oceano, e isso impacta em todo o mundo, principalmente no Brasil. Então, estamos entrando agora realmente no inverno, vai ser um inverno atípico, a gente está vendo um pouquinho frio, mas não vai ser tão frio assim. Eu sei que você vai ficar super feliz com isso, Ana. Pelo menos no Sudeste vai ter 2 graus acima da média. Vai ter um pouco mais de chuva realmente na região Sudeste, e nas outras regiões do país vai ser um pouco mais tranquilo, mas logo, logo eu volto com informações e falar um pouquinho sobre esse fenômeno que vai ficar por um bom tempo presente ainda no Brasil. Mas, por enquanto, trago essa informação para você, um marco realmente para se lembrar que tivemos o dia mais quente da história essa semana. Esse tipo de informação eu trago aqui no hashtag, logo, logo eu volto com mais informações, mais curiosidades. Hashtag tem tudo o que você precisa. É isso. Bom demais, Luquinhas. Valeu, hein? Bom que o Luquinhas tem dias que ele traz muita informação no início, tem dia que ele traz um pouquinho no final. E a gente está sempre usando das hashtags para você ficar bem informado. Eu não sabia dessa questão global, que eu vou conseguir dormir com uma coberta só e não com 3. Não, por enquanto aqui tá legal, sabia? Tá legalzinho, tá gostoso, aquele friozinho bom. Eu, pelo menos, gosto desse frio. Eu gosto da sua amizade. Não, passou disso. Vou discutir com você sobre isso, não. Passou disso, aí sim, aquele negócio forte, mas agora tá gostoso para comer, para dormir até. Tô bem. Não tá gostoso para sair da cama de manhã, não. Mas olha só, vamos falar do que interessa. Depois a gente não perder a amizade aqui com um colega que gosta do frio. Vamos mostrar a sua interação na tela agora? Tem bastante foto chegando aí de você que mandou a fotinha com a tampa da sua panela. Aí já tá aparecendo para você a Inácia. Ele é a tampa da minha panela há 10 anos. Temos altos e baixos, mas estamos juntos com a graça de Deus. Essa parte da graça de Deus é importante. Verdade. Às vezes coisa dá vontade de jogar a panela na parede, mas não joga, só pensamento. Sai, vai dar tudo certo. Chegando mais participação, você na tela, a prioridade agora é a Vivian. Ela fala também lá do Espírito Santo. Boa tarde, estou mudando a foto que vocês, mandando as fotos que vocês pediram. Porém, uma minha, vai que eu encontro a tampa da minha panela. Vivian esperta! Vivian de Serra no Espírito Santo. Tá certo. Olha, ela pegou um programa para mandar foto dos casais e tal, sobre panela e tal. Ela falou assim, ó. Rapaz, hashtag tamo aí, game. Ó. Vai que venha. Hashtag tamo aí, tá certo. A Vivian tá aí, né, em busca da tampa da panela. Aprendeu que hoje, na verdade, ela já está completa. A tampa da panela é só uma expressão, porque ela já está completa. É isso aí. Mas como ela já está inteirona, completou Vivian agora. Arrasou. Zerou o game aqui no Entre Família. Tem mais interação, Tati? Já tô olhando ali para ver se chega pra gente. Apareceu a Euridice. Agora eu não tô conseguindo ver de onde ela é. De Angola? Uhum. Estamos juntos há 12 anos e, de fato, ele é a tampa da minha panela. Um beijo de Angola. Acompanho sempre vocês. Deus abençoe vocês. E Deus abençoe você, Euridice, e a tampa da panela da Euridice também. E outra, já chegou ali, né? Mandando aquele beijinho, aquela fotinho apaixonada. Olha, obrigado a você. Obrigado a você que mandou a sua participação. Acho que tem. Vamos mais uma, Aninha? Vamos mais uma na tela, então. Bora lá. Você como prioridade. Será que vem de onde? O Onélio e a Cleide. Eles são de São Paulo aqui. Eles são de Caieiras. Inclusive, eu estive lá em Caieiras. Um abraço. Inclusive, o acampamento de verão agora. Eu fiquei lá com os jovens, né? Fazendo lá a parte espiritual. Hoje, olha só que legal. Hoje completamos... Nossa, 51 Parabéns, anos é bodas de ouro e mais, hein? Porque a boda de ouro é 50. Parabéns, mas estão jovens aí, ó. Temos gostos e pensamentos completamente diferentes. Entretanto, não ficamos longe um do outro, pois nós nos amamos mais de meio século juntos. Nossa, quando põe nessa escala assim, parabéns. Benção. Meio século juntos, né? Diferentaços. Do jeito que a Adilene falou, amém. E quanto mais diferente, amém. E gostamos de estar junto. E está muito bom, há esperança, existe relacionamento saudável, não perfeito, mas aí diante de Deus tudo se resolve, Aninha. Vamos chamar o pulo do gato então pra Vamos dar esse pulinho? Vamos... O pulo do gato chegando aqui no Entre Família. Vamos. E aí, Cris, o que foi o pulo do gato para você hoje aqui nesse programa? Olha, até o povo de casa está chegando, pulo do gato, essa vinhetinha no final, que, olha, o que ficou pra gente? Sabe aquele negócio, aquela sacada, eu achei muito bacana, aquela frase da mãe da Edilene, né? Quando você for conhecer alguém, fique com os olhos bem abertos. Depois que você topou casar, feche um olho. Aí, para mim, aquilo ali mostrou, primeiro, saber escolher, se preparar para isso. E depois, saber que algumas coisas é uma negociação.
não é uma disputa. Tem que saber deixar passar. Tem que saber deixar passar algumas coisas e saber também lidar. Então, a frase de mamãe de Dilene, para mim, foi o pulo do gato de hoje. Para mim, Cris, o que ficou foi quando ela usou 2 vezes, logo no começo, a questão da competência. Aquilo grudou muito para mim. Porque é isso, a gente aprende a fazer tudo. Por que a gente não pode aprender a se relacionar? Por que a gente acha que isso a gente vai saber de maneira nata? E tipo, ai, não deu certo porque não era para ser. Não era para ser, não. Será que eu não posso aprender a fazer dar certo? Eu achei isso bem impactante. Eu achei muito legal, sabe o que? O pulo do gato. Tô amando esse negócio. Olha, se a gente pode fazer, vou dar uma ideia. Na próxima, prepare o seu pulo no gato. Isso! E aí você de casa manda em uma frase qual foi o pulo do gato. E a gente termina o programa além de sua interação, vai O que ser você demais. acha? Eu achei Aí massa tem a essa nossa ideia. e do pessoal. Achei sensacional. Na metade do programa o gato aparece. Me manda pra você mandar. E no Você final... gostou foi de imitar o gato, Gostei. que eu tô te vendo. Vamos deixar essa parte de imitar o gato pra vinheta mesmo. Gente, o programa Entre Família de hoje está terminando. A gente está se despedindo aqui nos segundinhos finais. E quero deixar o convite para você acompanhar o programa de amanhã, porque Cris está demais. Tem estreia de quadro amanhã. Temos uma super convidada. A gente vai falar de autonomia. Só pra você ter uma ideia, o blog dela é Cadeira Voadora. É. Ela tem deficiência física, mas viaja assim, ó, pra onde quer, Ah, sozinha, fantástica. Eu tenho muita pergunta para fazer para essa mulher. Quero saber. E você? Quer também? Então não perde. Amanhã, às 2h30 da tarde. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.